Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Gravo para vocês esse vídeo às 6h42. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI. Bem-vindos aqui a Stoica Trading. Bom, vamos lá falar sobre a Magalu, falar sobre um ativo que eu sei que vocês gostam bastante, que tem bastante popularidade. E eu vou falar de uma compra, sim. Só que o viés aqui, além de, óbvio, né, achar um suporte, achar um ponto mais comprador, entre aspas, né, ou especular, apostar em um ponto de compra para curto e médio prazo, você também pode, de repente, utilizar, agregar a minha informação que eu vou dar aqui, né, o estudo que eu vou dar aqui, para o longo prazo, tá? Não tem problema, tá? É só mais agressiva, vamos dizer assim, e tem começo, meio e fim a especulação, né? Já o investimento não tem final. Pessoal, eu vou desenhar aqui a tendência, eu venho trazendo para vocês, né, pouco a pouco, vídeo a vídeo aí, como eu enxergo, como que eu monto o quebra-cabeça, e aqui eu vou montar o quebra-cabeça da Magalu, tá? Antes, vou trazer o efeito linear aqui, tá? Porque eu acho que fica visível para vocês, e até a velocidade pela qual eu vou desenhando, vocês podem acompanhar a tendência, tá? Como que os preços se movimentaram de maneira linear, tá? Para a gente identificar primeiro quando que a tendência fraquejou, exatamente aqui. Vocês devem já estar craques aí em identificar a tendência. Caso não, deem uma olhadinha nos vídeos, ou no primeiro vídeo que eu falo do Bitcoin, se não me engano, que eu vou resumir um pouquinho essa pernada, tá? E a gente conseguiu identificar, principalmente, tá, nesse tempo gráfico diário, tá, toda a inversão de tendência. Bom, chegamos ao momento atual agora. Legal. Pessoal, todas essas linhas queridas aí pode confundir um pouquinho no começo, quando você está no começo de análise gráfica, mas se você já tiver se treinar ou tiver uma certa afinidade, tá, a gente consegue perceber nitidamente, tá, que tínhamos, tá, fundos ascendentes, certo? Até esse momento. Esse momento aqui, perdemos essa condição, né? Entramos pelo menos no momento amarelo. Qual que é o momento amarelo? Dificilmente ou raramente os mercados invertem de tendência de compra para venda. Eles entram em uma consolidação, tá? Então, esse fundo aqui e os próximos, a gente percebeu uma consolidação, região amarela. Tá? Até vou trocar aqui, vou colocar o grifo, acho que fica melhor para vocês enxergarem. Então, região amarela, região de equilíbrio, onde era resistência, onde foi resistência por um tempo aqui, né? A gente pode até engordar um pouquinho mais. Acabou sendo suporte até o momento que rompeu e adivinhe, virou resistência de novo. Então, óbvio que essa região em amarela é tristeza para os comprados por hora. Nessa perspectiva, eu trago para vocês de junho a junho. Tá? Tem um ano de negociação aí. Tá? Aqui está em junho, certo? E estamos já praticamente em junho. Tá? Hoje é dia 27 de maio. Bom, com essa expectativa, pessoal, não preciso comentar ou dar muita ênfase que o mercado está vendedor e não comprador. Isso é eureka, né? Não é estoica trading, é eureka trading, né? Mas, vamos lá, quais são os pontos agora que os comprados têm dificuldade? Qual foi o último fundo que eu tracei para vocês aqui, tá? Que os comprados invadiram? Eu diria que foi essa região aqui, certo? Essa região foi suporte, comprou e pum, rompemos abaixo, fizemos como resistência e agora estamos de novo tratando como resistência aqui ainda. Tá? Não é necessariamente uma resistência rompida, pois malemar conseguimos ficar um pouquinho acima e já estamos voltando para essa região em verde. Então, o que eu acredito que vai acontecer, pessoal? Ou pelo menos que eu vou apostar por uma compra bem descontada em preço. Que esse cara venha, que o preço venha para baixo. Para qual região? Tá? A gente pode falar na próxima região aqui, ó, de entraves. Tá? Entre suporte e resistência. Vocês podem ver aqui essa última regiãozinha, certo? Então, dentro dessa região é a minha próxima, tá, parada que eu considero para Magalu. Bacana. Desenhei então o que eu espero, o que eu vou ter que pagar para ver, né? Ou melhor, pagar não, né? Porque eu não vou enfiar dinheiro se caso a Magalu não caia até os 17. Lá no Clube dos Dividendos, no meu outro canal, eu comento bastante dos 17. Mas é esse o racional de toda a estrutura de preços. O 17 e pouquinho é onde eu vou enxergar a melhor condição, pois estamos de novo invadindo mais uma região de suporte.
tá? Onde foi suporte, voltou a ser suporte, rompido, tende a ser resistência, tá? O próximo suporte, então, está aqui. Bacana. Esse é um gráfico diário, tá? Então, eu vou invadir o gráfico de 1 hora para tentar olhar esses pontos. Vejam que tem bastante volatilidade, bastante oportunidade, tá? Que os gráficos intradiários dão. Eu vou dar um zoom aqui nesse último movimento, tá? Que é o mais importante, e desenhar para vocês novamente aonde eu espero que os preços caminhem para cá, para nossa região azul, tá? E para isso eu desenhei todo um plano, tá? De pontos aqui já, onde tenho 17,73, 17,44, 17,40, 17,27, 17,26 também está por aqui, tá? De suporte, e determinado evento vai ter que acontecer aqui, como por exemplo, eu sempre mostro para vocês, né? Os candles compradores conseguindo romper. Vamos desenhar aqui candles vendedores por hora, vamos supor que eu esteja certo e o mercado de fato venha invadir essa área, tá? O que eu vou esperar é que em determinado momento, tá? Um candle comprador ultrapasse a máxima do candle vendedor anterior, ficando verdinho aqui, certo? Ultrapassando o candle anterior, certo? E é justamente esse seria um sinal, um setup, tá? Um gatilho, perdão. Um setup é a região dos 17,73 aos 17,40, mais forte, aí são os suportes que eu tenho para a região, tá? Essa é a expectativa, tá? E alguns alvos que eu tenho aqui já explicados para vocês, tá? Passam por aquela velha máxima, o que era suporte, tá? Agora, se, né, a condição for atendida, dos preços caírem aqui aos 17, tá? Eu vou ter a própria região amarela como a primeira região de alvo para, por exemplo, parciais, tá? Parciais ou algo do tipo. Eu, Bruno Mazzoni, acreditando na Magalu, tá? Acredito que a gente tem potencial dos 17 a não somente ir até os 19, os 20 e aos 21, tá? Esse é o primeiro movimento dentro da estrutura de preços que eu aguardo para ela. Vamos pôr no 4 horas para ficar mais gordinho o gráfico aqui, ó. Tá? Aqui, tá? Então, esse é o primeiro movimento que eu espero que aconteça a partir dos 17, se os 17 for tocado. E aí, pessoal, acontecendo esse movimento, o que é importante? Se os compradores conseguirem invadir aqui, ó, a área em amarelo e fechar acima, tá? A mesma área em amarelo, adivinhe, vai ser ou pode protagonizar uma segunda entrada compradora, porque ela vai deixar de ser resistência para ser o que? Suporte. Tá? Ela vai deixar aqui de ser resistência e vai virar, por exemplo, eu coloco azul como suporte, vai ficar suporte. E aí toda a energia que nós tivemos para subir até lá pode ser também alvo de muitos especuladores, o famoso ABC. AB igual a CD, perdão. Tá? E eu vou dizer para vocês que o grande desafio da Magalu, o primeiro vai estar nos 21 e 27 e o segundo, com certeza, tá? E até a gente pode pôr como final aí para esse primeiro semestre, é os 24,78, tá? Que é, essa sim, uma região clássica, tá? E que pode demorar bastante para ficar azul, certo? Uma região aqui não é nem amarela, é vermelha, é dos vendedores aqui, tá? Então, vejam que nós temos, antes dos preços se movimentarem e de fato virem aos 17 ou não, de novo eu comento com vocês, pessoal, trading não é aposta de Las Vegas, tá? A gente tem o quê? Definindo a região onde eu quero interagir com o mercado, deixa eu trocar aqui, tá? Tenho bem definida a região que eu quero interagir com o mercado, tá? Que é a região, eu vou colocar aqui azul, tá? É bem pequenininha, tá? Aqui é onde eu quero interagir, então vou pintar de azul. Tá? Eu tenho já especificamente pré-toque lá, e se o preço de fato chegar lá, a um possível primeiro alvo. Tá? E é importante ter esse primeiro alvo porque, segundo a minha metodologia que eu passo para vocês, eu sempre espero um evento acontecer na região que eu estou interessado. Tá? Então aqui eu sempre espero um evento acontecer. Tá? Não é só por ordens aqui de compra, não, eu espero, como eu falei, né, um exemplo aqui, um candle fechar acima da máxima do candle anterior. Tá? Então eu espero um evento e esse evento, tá, vai me dar o risco.
tá? Abaixo da mínima desse evento, por exemplo. Vamos colocar esse candle um pouquinho mais gordinho para baixo aqui, ó, tá? E vamos também dar uma engordada nesse aqui, aí, tá? Então, nesse momento ficou magrinho esse aqui, aí, tá? Nesse momento aqui, eu tenho, se acontecer exatamente isso, eu vou ter um stop abaixo da mínima, tá? A minha entrada vai ser na superação da máxima e no fechamento da máxima, tá? E aí a gente vai ter nesse momento, tá, também o risco. Porém, quando esse risco for sendo formado, ou seja, quando esse candle aqui for sendo vencido, tá? Eu tenho noção do meu retorno antes dele ser vencido ou não, tá? Então eu posso decidir ou não entrar nesse setup de acordo com o risco-retorno, tá? Se eu tiver com o retorno lá em cima, por exemplo, poxa, com certeza esse risco está maravilhoso, mas se eu tiver com o meu retorno aqui total, não parcial, nessa região, pô, já ficou meio que 1 para 1, 1,5 para 1, tem gente que não gosta. Dependendo do seu backtest, não é interessante, você não é lucrativo assim, tá? Se de repente for lá nos 24, poxa, seu risco-retorno fica ainda melhor. Bom, falei tudo isso, pessoal, com o intuito, principalmente, né, a minha ideia com esse canal aqui, não é trazer seriedade para o mercado, para trading, tá? Lógico que todo mundo é sério, mas você pode fazer esses estudos tomando uma cerveja ou um vinhão e tá tudo em ordem, tá? Não precisa ser sério para fazer isso daqui, mas é pragmático e principalmente tem muito mais vantagens para o operador, tá? Se comparado, por exemplo, com aposta. Isso é vamos chamar então de uma aposta profissional, tá? Bom, eu fico por aqui, essa é a minha ideia de trade para a Magalu, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.